havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Messina para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª sessão extraordinária, 1º de julho de 2010. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Às 18h40, com a presença dos senhores vereadores Elton Babu, Paulo Messina, Jorge Felipe, S. Ferraz, Adilson Pires, Ivanir de Mello, professor Washington, Tânia Bastos, Jorge Pereira, Rubens Andrade, Dr. Jorge Manaia, Jorginho da SOS, Dr. Jairinho, Roberto Monteiro, André Gouveia Vieira, Alfredo Serquis, Tereza Berger, Dr. Carlos Eduardo, Carlos Caiado, Tio Carlos, Paulo Pinheiro, Raimon, Eliomar Coelho, Alexandre Cerruti, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Marcelo Piuí, Jorge Braz, Clarissa Garotinho, João Cabral, Ben Cardino, Rosa Fernandes, Márcio Pacheco, João Mendes Jesus, Luiz Carlos Ramos, Renato Moura, Carlos Bolsonaro, Fausto Alves, Lucinha, Aspásia Camargo, Lilian Sá, Dr. Gilberto, Vera Lins, Aloysio Freitas, Chiquinho Brazão, Dr. Fernando Moraes, 46. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 19h. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito, a senhora vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, como eu havia dito aqui na semana passada, ontem foi negada a liminar para que a Rosinha permanecesse no cargo como prefeita da cidade de Campos. A Rosinha, como todos sabem, está sofrendo um processo político de uma cassação que tem interesses políticos, porque ela deu uma entrevista de rádio no programa de rádio do Garotinho, em junho de 2008, no ano das eleições. Ela nem candidata era ainda, era pré-candidata, porque a convenção do partido ainda não tinha acontecido. E porque ela deu uma entrevista de rádio, ela está sendo cassada do mandato dela de prefeita de Campos. Ontem, o presidente da Câmara de Vereadores em Campos tomou posse no lugar dela. Agora, muito estranho é que o que está acontecendo com ela contraria toda a jurisprudência. Toda a jurisprudência está sendo contrariada. Em 99% dos casos semelhantes ao dela, quando estão sendo julgados prefeitos, por qualquer coisa que seja, o Tribunal Superior Eleitoral entende que existe o princípio da continuidade administrativa e permite que os prefeitos permaneçam no cargo até o final do julgamento, justamente para não interromper esse princípio da continuidade administrativa. Isso acontece em 99% dos casos em todo o Brasil. Só para citar alguns exemplos, aqui mesmo no Rio de Janeiro, nós temos o exemplo do prefeito de São Francisco, Beto, que foi cassado e permanece no cargo. Nós temos também o exemplo do prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto. Carlos Augusto foi cassado por abuso de poder econômico. Ele era prefeito. Foi acusado de injetar dinheiro público num jornal local para ampliar a circulação desse jornal e favorecer a sua reeleição. Carlos Augusto foi cassado e permanece no cargo recorrendo. Para citar mais um exemplo, eu cito o exemplo do prefeito de Cabo Frio,
Marquinho Mendes. Marquinho Mendes também está sendo caçado por abuso de poder econômico. Também candidato à reeleição. Marquinho Mendes foi cassado mais de 15 vezes. E todas as vezes que ele foi cassado, ele ganhou uma liminar para permanecer no cargo até o final do seu julgamento. Porque, no caso da prefeita Rosinha, está sendo tudo diferente. Porque todos conseguiram uma liminar e ela não. E olha que o processo contra ela é porque ela deu uma entrevista de rádio na rádio O Diário em Campos, antes das convenções. A Prefeitura de Campos, ela foi conquistada com muito suor, com muita lágrima, com muito trabalho. Diferente de outros que possam ter se favorecido ou terem abusado economicamente de alguma coisa para garantir a sua reeleição, lá quem governava era a oposição. A máquina do município trabalhava contra a prefeita Rosinha. A máquina do Estado trabalhava contra a Rosinha. A máquina do governo federal trabalhava contra a Rosinha. A Rosinha não tinha mandato, eu não tinha mandato, o garotinho não tinha mandato. Nós trabalhamos contra todas as máquinas. E ganhamos, porque a população de Campos assim quis. E quando a Rosinha assumiu a Prefeitura de Campos estava num mar de lama e de corrupção. Só para você ter uma ideia, vereador Chiquinho Brazão, 3 empresas na cidade se entregaram espontaneamente ao Ministério Público, porque receberam sem nunca terem realizado obra nenhuma. Se entregaram 3 empresas, entre elas a Norte Luz, que recebeu R$170 mil, sem nunca ter feito nenhuma obra na cidade. A Alce, que recebeu R$2.185.000, sem nunca ter feito nada na cidade. A Fidalgon, que recebeu R$2.460.000. Essas empresas receberam dinheiro público sem nunca terem realizado uma única obra sequer na cidade. Campos era conhecida no Brasil inteiro, no governo anterior, como a cidade que contratava shows superfaturados. E muitos desses shows nem sequer eram realizados. Campos era uma cidade envolvida no mar de lama e de corrupção. Hoje não. Hoje as obras que acontecem na cidade, elas acompanham a tabela do Tribunal de Contas. A prefeita Rosinha instituiu a passagem de ônibus a R$1 na cidade. E Campos é uma cidade que, territorialmente, ela é muito grande. Em extensão geográfica, expansão geográfica, ela é 3 vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro. Campos tem uma área rural muito grande. Para vocês terem noção do que isso representa, tinha gente que para sair lá de um cantinho da cidade e chegar no centro da cidade, gastava R$13 para ir e voltar. Hoje, a passagem de ônibus está custando R$1. A prefeita Rosinha está construindo lá o maior programa habitacional do Brasil. O programa habitacional da Prefeitura de Campos só é menor do que o programa habitacional do governo federal. Comparando todas as prefeituras do Brasil, é o maior programa habitacional no governo Rosinha. Campos foi considerada agora recentemente numa pesquisa a 7ª cidade em geração de empregos. A 7ª cidade do país. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. Campos foi considerada a 7ª cidade em geração de empregos. A prefeita Rosinha foi a primeira a dar gratuitamente no município de Campos, a primeira cidade do Brasil, a vacina que previne contra a meningite, a Prevenar.
Para vocês terem uma ideia, uma única dose dessa vacina custa R$300. E cada criança precisa tomar 4 doses dessa vacina. Não é porque é minha mãe, não. Mas a Rosinha é uma das pessoas mais honestas, mais íntegras que eu já conheci em toda a minha vida. E, sinceramente, ela não merece estar passando por tudo que ela está passando. A prefeita Rosinha não merece o julgamento político que está sendo dado a ela. Não merece. O que está acontecendo com ela contraria toda a jurisprudência, mas ela não estaria sofrendo nada disso se ela não fosse a esposa do garotinho. Eu não estaria enfrentando um processo onde querem tirar o meu mandato se eu não fosse a filha do garotinho. Infelizmente, o que estão fazendo com a família Garotinho no estado do Rio de Janeiro é um verdadeiro massacre político, como nunca se viu nesse estado. Aliás, quando o Garotinho estava colocado como candidato a governador, era até um milagre ele ter 26% das intenções de voto, com todo o massacre político que está sendo feito com a nossa família. Escolheram Judas para pendurar num poste e malhar. E o que mais dói não é a perda de um mandato, seja o meu, seja o dela em Campos. O que mais dói não é isso. O que mais dói é a exposição pública. O que mais dói é nos comparar com o que existe de pior na política brasileira. O que mais dói é saber que nós não merecíamos nada disso. É saber que enquanto tem gente cometendo crimes de verdade, estão todos soltos e não são julgados, e nós somos vítimas de um julgamento político. Isso é que dói. Não é o mandato, porque o mandato é passageiro. Hoje nós temos. Amanhã nós não temos essa garantia. Dizem, eu ouvi uma vez, que o capital político é igualzinho ao capital financeiro, ele é volátil. Um dia você tem, no outro você já não sabe mais. Então o que dói não é o mandato. O que dói é porque nós temos uma família, nós temos um nome a zelar, nós temos compromisso com esse nome. Nós temos compromisso com essa família. Nós temos compromisso com o povo. Nós temos compromisso com os ideais que nós sempre defendemos, os ideais nacionalistas, os ideais republicanos, os ideais de realmente defender o povo brasileiro. Estamos sendo vítimas de um grande linchamento político. E o pior, nós não temos sequer espaço para nos defender. Um dos poucos espaços que eu tenho para falar sobre tudo o que está acontecendo contra nós é essa tribuna dessa Câmara. Esse é o espaço que nós temos para nos defender, para mostrar a verdade, para mostrar a injustiça que nós estamos sofrendo, para mostrar a covardia que está sendo feita contra a nossa família, para mostrar o linchamento público que estão querendo fazer da família Garotinho. Esse é um dos poucos espaços, porque em todos os outros, o que a gente diz não sai, as entrevistas não publicam, as rádios não nos ouvem, nós não temos onde falar. Sabe o que isso parece? Parece que a nossa família está vivendo um exílio político dentro de uma democracia. Num país que se diz livre e onde a gente não tem nem como se defender. Onde o judiciário do Rio de Janeiro está comprometido por interesses inimagináveis. Onde o poder executivo controla o poder legislativo. Onde o poder legislativo, o executivo, controla e influencia a grande mídia. Isso é um exílio político.
dentro de um país que se diz livre. E o pior de tudo é que quando você estava na ditadura, você sabia exatamente contra que inimigos lutar. Hoje não, porque hoje nós estamos sendo politicamente exilados dentro de um país que se diz livre, dentro de leis que se dizem justas, dentro de um princípio de igualdade que não existe. Isso que estão fazendo contra nós é um verdadeiro absurdo. E eu posso te dizer, a Rosinha não merecia isso. A Rosinha é uma pessoa íntegra, uma pessoa justa. Ela não merecia passar por tudo que ela está passando. E sabe o que mais dói? O que mais dói é ver que uma grande injustiça está sendo cometida contra nós. Eu já disse isso aqui, mas eu faço questão de repetir. O meu pai foi deputado estadual, prefeito 2 vezes, secretário de Estado 3 vezes, governador do Rio de Janeiro, elegeu a sua esposa governadora do Rio de Janeiro, foi candidato à presidência da República. Nossa vida foi vasculhada como a de poucas pessoas nesse país. Nós já tivemos helicóptero em volta da nossa casa filmando tudo. Os nossos telefones celulares, os telefones da nossa casa todos grampeados. Nós já tivemos até a Polícia Federal dentro da nossa casa, revirando até roupas íntimas. Tudo que vocês podem imaginar. E nada foi encontrado contra nós. Nada. Porque a nossa família não é envolvida com corrupção. Os meus pais nunca foram acusados de improbidade administrativa, nunca foram condenados por esse tipo de crime. São políticos que estão na política por missão, não para fazer negócios. Eu sou vereadora há 1 ano e meio nessa casa. Eu nunca participei de nenhum tipo de esquema dentro da Câmara de Vereadores. Eu nunca participei de nenhum tipo de esquema aqui. Nunca troquei o meu voto por nada dentro dessa casa. Porque a nossa família não está na política por isso. E o que mais dói é ver que nós estamos sendo julgados por um julgamento político, enquanto aqueles que são verdadeiramente criminosos não sofrem nenhuma consequência. Enquanto o senhor Sérgio Cabral tem uma mansão de 4 milhões de reais em Mangaratiba, sem dinheiro para justificar, enquanto ele mora no metro quadrado mais caro da cidade do Rio de Janeiro, sem renda para justificar, e nada acontece. Os processos contra ele estão todos parados. Que lei é essa no Brasil? Que justiça é essa? Que justiça é essa que permite, em pleno ano de discussão de fichas limpas, que o presidente da Assembleia Legislativa, senhor Jorge Pisciani, venha candidato ao governo do Estado, com um enriquecimento que ninguém sabe de onde veio da hora para outra. Um homem que há 10 anos atrás só tinha um corcel, e hoje virou o maior fazendeiro do país. O rei do gado no Estado. O homem que manda e desmanda no Estado do Rio de Janeiro, que controla financeiramente a maior parte dos políticos do Estado. Dizem que manda até no governador. Cadê a justiça? Cadê a justiça que não julgou até hoje os processos do senhor Jorge Pisciani, acusado em pleno século XXI de trabalho escravo nas suas fazendas? Não, ele não foi julgado, pelo contrário, ele quer ser representante do povo do Rio de Janeiro no Senado Federal. É esse tipo de representante que o Rio de Janeiro quer? Envolvido com trabalho escravo nas suas fazendas? Cadê a justiça que não julga isso? E qual foi o crime que a Rosinha cometeu?
dar uma entrevista de rádio no período anterior às convenções partidárias? Esse foi o crime que ela cometeu? Cadê a justiça? É por isso que querem deixar a Rosinha inelegível, que tiraram a prefeita mais bem avaliada do Estado, que é a prefeita Rosinha hoje, do seu cargo, porque ela deu uma entrevista de rádio. O que nos deixa indignados é ver que a lei não vale para todos. A lei não vale para os aliados do sistema. A lei só vale para aqueles que, de alguma forma, contrariam os interesses do sistema. Só para esses. Para esses, tudo. O rigor da lei, até onde a lei não alcança. E para os outros, nada. É isso que nos deixa tristes. Não é o mandato. É isso que nos deixa indignados. Não é uma perda do mandato. É isso que nos deixa com o coração partido, que nos deixa com o coração dolorido. Sim, porque quem está na vida pública com seriedade, preza em primeiro lugar pelo seu nome, pela sua honra, pela honra da sua família. E isso não há mandato que pague. O que dói é esse linchamento público. O que dói é ver os espaços fechados sem a gente poder se defender. O que dói é a nossa voz calada num país que se diz livre, num país que se diz democrático. Isso é que dói. Eu espero que tudo isso que está sendo dito aqui, as manifestações que estão sendo feitas na cidade de Campos, e em vários outros lugares no estado, as pessoas que estão tendo a oportunidade de acompanhar de perto o que está acontecendo contra nós, eu espero que um dia isso seja lembrado. Eu espero que um dia isso seja contado. Eu espero que um dia isso possa servir de exemplo. Porque hoje é a Rosinha. Hoje é a família Garotinho. Amanhã pode ser qualquer um. Mas é verdade. Poucos têm a coragem que o Garotinho tem de enfrentar essa curriola, de enfrentar pessoas tão poderosas, pessoas que controlam o poder executivo, o legislativo, o judiciário, pessoas que influenciam até nos meios de comunicação. Eu queria que a lei valesse para todos, mas infelizmente não é assim que está acontecendo no Brasil. Se me perguntarem se eu estou triste, como vários dos meus colegas vereadores me perguntaram, estou triste, sim. Não teria como não estar. Porque o que está acontecendo é uma grande injustiça. A minha mãe é uma mulher que nunca foi ambiciosa, nunca desejou o poder. Pelo contrário, ela nunca nem quis ser candidata a governadora. Ela foi para cumprir uma missão. Ela nem queria ser candidata a prefeita de Campos. Ela foi para cumprir uma missão. E essa missão ela está cumprindo muito bem, sendo a prefeita mais bem avaliada do nosso estado, com mais de 70% de aprovação popular. O povo não quer a saída da Rosinha. E eu queria muito que esses 99% de julgamentos que acontecem no tribunal valessem para ela também. Eu queria que o que valeu para o Beto de São Francisco, que o que valeu para o Carlos Augusto de Rio das Ostras, que o que valeu para o Marquinho Mendes de Cabo Frio e para 99% dos casos que chegaram ao tribunal, garantindo o princípio da continuidade administrativa, que é assim o entendimento do tribunal, pudesse valer também para a Rosinha. Mas não, para o caso dela não pode, porque ela é esposa do Garotinho. Eu queria deixar essas palavras registradas aqui, até em homenagem a ela, até em homenagem ao povo de Campos, que não merece
que a cidade esteja passando por tudo que está passando, por um julgamento político, porque a Rosinha deu uma entrevista de rádio no programa do Garotinho antes das eleições. Pensem vocês se isso é justo ou não. Façam vocês mesmos o seu julgamento. Nós somos pessoas livres. Nós temos a nossa consciência. Faça você mesmo o seu julgamento e veja se o que está acontecendo com a nossa família, se esse julgamento político é certo ou não é. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 791, de autoria do senhor vereador Eider Dantas, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao professor universitário Telson Pires. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 795, do senhor vereador Jorge Braz, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao doutor Vitor Paulo de Assunção. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador professor Washington, que requer à mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao delegado titular, Dr. Carlos Antônio Luiz de Oliveira, subchefe operacional da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por relevante serviço prestado em prol da cidade do Rio de Janeiro e da sociedade civil. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência dá conhecimento ao plenário que encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta as redações finais dos seguintes projetos. Projeto de lei número 561-A de 2010, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento fiscal no valor de R$1.000 à Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, destinado ao Fundo Municipal do Idoso e da outras providências. Projeto de lei número 600-A de 2010, também de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2011 e da outras providências. Projeto de lei número 601-A de 2010, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 2010-2013 para o período 2011 a 2013. Caso não sofra emenda de redação, serão consideradas aprovadas e irão ao autógrafo nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei complementar número 41, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a aposentadoria e a pensão por morte dos segurados que menciona, do regime próprio de previdência do município do Rio de Janeiro. Pendente de parecer da Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público. Para emitir o parecer, a presença convida a nobre vereadora Tereza Berg. Parecer da comissão é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Nobre vereador doutor Gilberto. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presidência alerta que este projeto exige o quórum de maioria absoluta. Os vereadores que forem favoráveis votarão sim. Painel liberado.
A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 5 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão ordinária para o dia 3 de agosto e declara encerrado o primeiro período ordinário de sessões da segunda sessão legislativa da 8ª legislatura.